Aleluia. João capítulo de número 14. Aleluia. Eu tinha algumas mensagens para hoje, mas hoje mesmo, a gente mudou. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele sabe, conhece, Ele sabe o que quer fazer. E nós também sabemos, porque somos feitos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite a respeito da promessa do Espírito Santo. Oh, glória! Da promessa de Deus, da promessa de Jesus. Aleluia, do Consolador, do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 14 e 16. João 14 e 16. Que diz a seguinte palavra: e eu rogarei ao Pai. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, não é o Espírito do mundo, da mentira, não é o Espírito de carne, mentiroso, mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero falar a respeito do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, amados irmãos, que Jesus ele fala de outro Consolador que o Pai iria enviar no nome dele, no nome de Jesus. Jesus agora, Ele não está entre nós fisicamente, mas Ele está em espírito. Ele não está do lado, nem na frente, nem atrás. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. O Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Enviado em nome do Senhor Jesus. Ele habita dentro de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é que ele fala ele fala assim: e eu rogaria ao Pai. Eu rogaria ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque eu não vi. Aleluia. Ele não vê.
O mundo não vê. Porque o Espírito de Deus, ele é Espírito. Ele é invisível. É um poder sobrenatural que Deus prometeu para aqueles que creem nele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. O mundo não vê. O mundo não vê. Nem o conhece. Nem conhece. Nem sabe como Deus se manifesta na vida daqueles que creem, na igreja do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E após o batismo nas águas, nós recebemos uma unção de Deus. Também que é o Espírito Santo de Deus que habita no homem natural. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas nos conhecem como pessoas, homens naturais, mas dentro de cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Glória. Aonde quando alguém cheio do Espírito Santo, ele ora pelo endemoniado e expulsa aquele espírito mal e ele obedece e sai daquela pessoa. Uma pessoa doente, enferma, para a morte, Deus usa alguém para orar e levanta aquela pessoa, cura aquela pessoa, porque é poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o poder de Deus está em nós. Está em nós, nós temos que crer nisso, irmão. Nós temos que crer como diz as Escrituras. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala que o Senhor fez a promessa e disse para eles: olha, vocês voltam para Jerusalém, ficam no templo, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Sejais revestido do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles ficaram ali, e não foi poucos dias, foi 40 dias. 40 dias eles ficaram ali, permaneceram na promessa. Não desistiram da promessa, alguns até desistiram, mas eles ficaram ali. Aleluia. Muitas pessoas ficaram ali com os discípulos, mulheres, junto, acompanharam. E quando de repente a Bíblia diz que veio do céu, irmão, veio do céu um som como de um vento impetuoso. E a Bíblia diz então que eles estavam todos sentados assim. E começou então a soprar aquele vento. Entrando no templo aquele vento. E começou então os irmãos se alegrar e Deus batizando no Espírito. E começaram a ver então aquele vento agora repartido em língua como fogo, repousando sobre cada um. E cada um falava em novas línguas diferentes, e se alegrando, Deus batizando com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, ele veio, ele manifestou ao mundo através de Deus, do Espírito de Deus, que deu vida, e ele veio se
criança, se fez adolescente, moço. E ele então, chegou um dia que João Batista estava batizando em águas o povo. Então Jesus chega agora no Rio Jordão e Jesus então desce as águas do batismo. Presta atenção. E quando João viu, ele disse: não cabe a mim eu batizar você que deveria me batizar. E Jesus disse: tem que se cumprir a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus foi batizado por João Batista nas águas. E quando de repente, em forma de um pombo, aleluia, corporal, físico, desce um pombo sobre, aleluia, os ombros de Jesus. E Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E naquele momento que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, houve uma voz que veio do céu e disse: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? O Espírito que veio sobre Jesus dirigiu ele para o deserto. Dirigiu ele para o deserto. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado. Aleluia, louvado seja Deus. Ele foi cheio do Espírito para vencer o diabo. Aleluia, louvado seja Deus. É para isso que serve o Espírito Santo. Ele serve para consolar, para dirigir, dar direção. Aleluia. Ele também transforma as pessoas. Aleluia. 1 Samuel. Vamos ver se realmente é. 1 Samuel 10:6. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 10:6. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele transforma. Ele muda. Aleluia. O que é que diz, irmão? Glória a Deus. Pode ler, presbítero. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Tornar-te-ás um outro homem. Amém. Então ele seria transformado em outra pessoa. O caráter ia mudar. Saul recebeu o Espírito. O Espírito de Deus se apossou de Saul, o rei Saul. Então os profetas disseram: olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre ti e tu vai ser mudado em outro homem. Quando não muda a pessoa, o homem, e ele continua a mesma coisa, é porque o Espírito de Deus ainda não está nele. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre a pessoa, ele vem para mudar. Ele vem para transformar. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que jogava não joga mais. Aquele que ultrapassava não faz mais negócios para enganar. E então é uma nova vida. É uma nova vida. Porque se não tiver essa transformação, o Espírito não está nessa pessoa. Porque o Espírito Santo, ele veio a fim de fazer que o homem mudasse de vida. Mudasse de vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se na boca dele tinha palavrão, mentira, agora com o Espírito Santo não existe mais. Isaías, ele viu a glória de Deus
No capítulo 6, ele fala que no tempo do rei Uzias, ele falava, ai do fulano, ai do ciclano. Então, ele era um cristão, assim, muito apontador dos erros das pessoas. Só dizia, ai do fulano, ai do ciclano. Mas, de repente, ele teve uma visão, que voou um anjo do altar de Deus, com uma brasa, aleluia, louvado seja Deus, numa penagem, não sei como é que se chama aquele que segura ali a brasa, aquele negócio que a pessoa, que lá na lanchonete eles pegam um salgadinho ali, eu acho meio parecido no meu pensamento. Então hoje Deus pega ali uma brasa e vem até Isaías e queima os lábios dele. Queima os lábios. Depois que ele foi queimado, ele disse, ai meu Senhor, ai de mim. Antes ele dizia, ai do fulano, ai do ciclano. Agora ele diz, ai de mim, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aleluia, porque depois que o anjo tocou, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, ele muda. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E Joel, então, também profetiza, mais de 600 anos atrás, antes de Cristo. Está no livro também de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós queremos ler para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E versículo 17, olha o que diz. Oh, aleluia. Deus vai batizar com o Espírito Santo, irmão. Vai renovar, nós queremos renovar a aliança hoje. Aleluia. Porque eu quero. Eu senti hoje, Senhor, eu quero renovar esta aliança contigo. Aleluia. Outrora a gente falava em língua, se alegrava. Hoje a gente está só de cabeça baixa, triste. Tantas coisas, tantos problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha o que diz aqui. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus foi derramado. Ele não foi apenas dado para alguns, ou somente os discípulos. O Espírito de Deus, ele foi derramado, aleluia, sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Profetizarão, mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá, em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito foi derramado. Aleluia. Como é que nós entendemos isso? Se o Espírito é uma pessoa e ele foi derramado, é porque Deus encheu a terra do seu Espírito. E quem busca encontra, quem pede recebe. Aleluia. É que nós temos que pedir, na verdade.
Nós temos que crer para receber. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo é poder de Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. No livro de Romanos, capítulo 8 e 26, ali ensina que o Espírito Santo intercede por nós na oração a Deus, quando nós não sabemos pedir, quando nós chegamos cansados, aleluia, vamos para a oração, não temos palavras. Então ali Paulo diz, escreve dizendo que o Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível. Aleluia. Então é o Espírito que leva diante de Deus as nossas petições. Então o Espírito do Senhor, ele transforma. O Espírito do Senhor nos dá poder. O Espírito do Senhor é aquele que auxilia. Aleluia. Ele está dentro de nós para nos fortalecer. Glória a Deus. Isso é fé. É acreditar. É ter fé em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E voltando aqui. Aleluia. O que diz então? Não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. Não deixarei sozinho, abandonados. Aleluia. Voltarei para vós. Voltarei para vós. Jesus está dizendo, eu voltarei para vocês. Não mais agora fisicamente, mas em espírito. Mas em espírito. Aleluia. Glória é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia, glória. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, a igreja está sabendo que Jesus, ele veio a primeira vez, fisicamente, em carne. Aleluia. Foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, está acima, nos altos céus, ele está à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Jesus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes sentimos tristeza, dor, pensamentos negativos. Aleluia. Às vezes até uma preocupação, um dia de amanhã, preocupação da vida diária. Mas quando nós se dirigimos à oração e sabendo que Deus, o Espírito está dentro de nós, Ele nos encoraja. Ele nos encoraja. Aleluia. Porque as Escrituras diz, e quando os discípulos estavam com medo, os judeus estavam trancados numa casa, Jesus entra
e se apresenta a ele e diz: a paz seja convosco. E Jesus assoprou o espírito dele, e eles se encorajaram. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Sem o Espírito, irmão, nós podemos até tentar, mas não conseguimos. É como nós podemos entender a ferramenta caindo do cabo, e sem a ferramenta no cabo, nós podemos até quebrar algumas coisas, mas ela não corta. O que corta é a ferramenta. Aleluia. E essa ferramenta é o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos se colocar de pé. Vamos se colocar de pé. Quem já recebeu o Espírito Santo? Quem já recebeu o Espírito Santo?